Bom, gente, nós agora vamos aqui fazer algumas colocações sobre radicais. É importante nós colocarmos, por exemplo, que os radicais, eles têm aí origem depois de Cristo. É interessante nós dizermos que é evidente que, vamos dizer assim, nos anos 1300 ou até um pouco antes, já existe o estudo representativo de radicais, segundo alguns, com origem na Índia, outros já colocam com origem na Arábia, mas o símbolo basicamente de radical, esse símbolo é um símbolo que surge aí nos anos de 1500, mais ou menos, é o símbolo que nós usamos hoje. É importante representar. É evidente que aí também eu queria colocar a questão das potências. As potências, elas têm origem antes de Cristo. Está claro, por exemplo, que Arquimedes, que matemático grego, aí do século III antes de Cristo, já começa a trabalhar ou já desenvolve muito bem as questões das potências. Por que nós estamos falando de radicais e potências? Porque nós sabemos hoje que podemos relacionar radical com potência, ou potência com radical. Então é interessante essa colocação. Nós fizemos essa colocação histórica, mas é importante a gente entender que escrever em forma de radical pode, se você for escrever em forma radical, você também pode escrever a mesma representação numérica em forma de potência. Então é interessante dizer que há uma relação entre o radical e a potência. Por exemplo, se você tem a raiz quadrada de 100, existe um número que, elevado ao quadrado é o índice da raiz, esse aqui é o índice da raiz, e o que está aqui é o radicando. Esse é o radicando, e aqui o índice da raiz. Então, a raiz quadrada de 100 é um número que, ao quadrado, dá o radicando. Então, veja, é igual a 10 ao quadrado, pois 10 ao quadrado é igual a 100. Então, na realidade, quero dizer o seguinte, que a raiz quadrada de 100, é 10, pois esse 10 ao quadrado dá 100. Então é isso que eu estou colocando aqui. Então a raiz quadrada de 100 é 10. Por exemplo, quanto é a raiz cúbica de 27? Então, qual é o número que é elevado ao cubo da 27? 3. Então, raiz cúbica de 27 é 3, pois 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, dá exatamente o radicando. Então, dessa forma, você tem aí uma relação, por exemplo, do radical, o valor desse radical com uma relação de potência. Raiz cúbica de 27 é 3, pois esse 3 elevado ao índice é igual a 27. Por exemplo, raiz quarta de
81. Então, existe que número, né? Vamos pensar no número 3, tal que, esse 3 elevado à quarta é 81. Veja, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Bom, então é muito interessante quando nós estamos trabalhando com radical, que a gente possa entender, tá, o radical, né, como potência. E aí nós podemos, né, nas propriedades de radicais, né, a partir das potências, a gente entender melhor, né, o que ocorre nas propriedades de radicais. Bom, vamos colocar aqui o seguinte, deixa eu só fazer o seguinte, vamos imaginar que eu tenha a raiz cúbica de 3 elevado a 5. Então, existe aqui uma representação, né, em forma de radical, que é exatamente igual a esse 3 elevado a uma fração, cujo numerador é o expoente aqui do radicando e o denominador é o índice. Certo? Ora, veja, quando você tem o que nós estamos afirmando, que exatamente a raiz cúbica de 3 à quinta, né, é igual a isso aqui. Certo? É igual a isso. Então, o que significa dizer que, seguindo o que nós já colocamos, que esse número, né, 3 elevado a 5 terços, se esse resultado é resultado desse radical, então esse cara elevado ao índice, certo? Tem que dar o radicando, tem que dar isso aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 27 é 3, pois esse 3 elevado ao índice dá o 27. Raiz quarta de 81 é 3, pois esse 3 elevado ao índice é 81. Raiz cúbica de 3 à quinta é 3 elevado a 5 terços. Se nós pegarmos 3 elevado a 5 terços elevado ao índice, tem que dar o radicando. E a partir daí, a gente tem que ter o domínio de propriedades de potência. Então, nós já sabemos que quando você tem uma potência elevada ao expoente, você repete a base, né, e multiplica os expoentes. Então, você vai multiplicar 3 vezes os 5 terços. Evidente que esse 3 corta com 3, gerando 3 elevado à quinta. Então, veja que é verdade essa representação, pois o 3 elevado a 5 terços elevado ao índice é igual exatamente o radicando. Então, primeira dica interessante, né, que vocês devem passar para os seus alunos quando estão ensinando radicais, é que quando você tem a raiz de A elevada a M e N, evidente que esse M aqui, vamos pensar nele maior que 1, né? E o N também maior que 1, quer dizer, natural, né? Aqui, eu posso até ter negativo aqui, mas na realidade, vamos pensar maior. Esse N é o índice, ele tem que ser natural. Então, 2, 3, 4, 5. Tá? E esse M aqui, na realidade, ele pode ser
qualquer número, tá? Que eu queira. Mas a representação é A elevado a M sobre N. Quer dizer, o que nós estamos dizendo, que para você escrever isso aqui em forma de potência, o A estará elevado a M sobre N. Ok? Então isso é escrever dessa forma ou escrever dessa é o mesmo. Então, por exemplo, coisas interessantes. Quando você tem, vamos supor, raiz cúbica de 2 elevado a 12, então, o que você pode encontrar como resultado? 2 elevado a 12 sobre 3. Então, passou para a potência, 2 elevado, 12 dividido por 3 a 4. Então, 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, dá 16. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, você tem aqui uma indicação, né, que raiz cúbica de 2 elevado a 12 dá 16. Certo? Bom, com propriedades, né, como propriedades, é interessante, por exemplo, você dizer o seguinte, vamos colocar algumas. Vamos pensar quando eu tenho assim, ó, raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 8. Eu vou colocar dessa forma mesmo. Pode mudar aqui o número aqui, né? Mas vamos deixar assim. Então, o que ocorre quando você tem uma adição de dois números, né, com o mesmo índice? Então, vamos pensar como a gente colocou em forma de potência. Então, 4, aqui é 1, 4 elevado a 1 terço, mais 8 elevado a 1 terço. Certo? O que você, na realidade, embora isso aqui, né, seja 1 terço, isso aqui seja 1 terço, né, você não pode somar 8 mais 4, 12 elevado a 1 terço. Você teria que fazer isso aqui, no caso da adição. Isso aqui é um resultado, isso aqui é outro resultado, e somar. Então, não existe aqui, tá, uma forma de você, por exemplo, isso é absurdo, somar o 4 com 8, dizer que é 12 elevado a 1 terço. Isso aqui não. Então, quando você tem adição de radicais, né, por exemplo, nesse caso e nesse, você não pode somar os radicais, os radicandos, né, como eu coloquei aqui, né, o tipo, e aí você podia dizer assim, isso aqui também é absurdo, raiz de cúbica de 12, então não podemos fazer isso, tá? Por conta que a gente não pode resolver essa potência fazendo agrupamento. 2. Mas se eu tivesse assim, ó, raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 4. Aí é uma questão, você não é raiz cúbica de 8, não. Isso aqui tem a mesma representação. Então você está adicionando, né? Então você vai ter 2 vezes a raiz cúbica de 4. Então você tem raiz cúbica de 4, adicionado com raiz cúbica de 4, é 2 vezes raiz cúbica de 4. Nós podemos também estar pensando numa situação assim, ó, raiz quinta de 3 vezes raiz quinta de 8, por exemplo. Ora,
agora você tem um produto, ok? Então você vai ter, veja só, por propriedade. É interessante dizer aqui, ó, que isso que está aqui, tá? Isso que está aqui, não é 4 mais 8 elevado a 1/3. Quer dizer, 4 mais 8 elevado a 1/3 é 12 elevado a 1/3, que é isso aqui, raiz cúbica de 12. Então, isso não existe. Agora, nesse nosso caso, veja só, eu tenho 3 elevado a 1/5, vezes o 8 elevado a 1/5. Então, no caso do produto, né, veja que por esses dois expoentes serem iguais, eu posso escrever assim, ó, 3 vezes 8 elevado a 1/5. Quando você tem um produto, uma multiplicação, por exemplo, elevado ao mesmo expoente, isso é 3, pode ser escrito como 3 elevado a 1/5 vezes 8 elevado a 1/5. Então, isso que está aqui pode ser escrito assim, ou isso pode ser escrito dessa forma. Então, nesse caso, eu posso fazer o produto 3 vezes 8, 24, quinto. Porque isso aqui, ó, 3 vezes 8, 24, elevado a 1 sobre 5. Então, no caso do produto, né, de números com o mesmo índice evidente. Se os índices forem diferentes, nós não podemos, não tem jeito, nós vamos ter que fazer separadamente ou deixar indicado. Mas com índices iguais, eu posso escrever assim, ó, 3 vezes 8, 24, raiz quinta de 24. No caso da adição, né, por exemplo, de mesmo índice, eu não posso somar os radicandos e colocar na forma de radical, como coloquei aqui. Isso aqui não existe, isso é errado. Você tem que deixar simplesmente indicado. Aqui não, isso aqui pode ser escrito assim. Bom, no caso da divisão, observe se eu tivesse assim, raiz quadrada de 5. Eu tivesse a raiz quadrada de 3. Estou indicando o índice. Então, o que acontece quando você tem divisão de dois radicais de mesmo índice? Vamos escrever isso aqui em forma de potência. 5 elevado a 1 sobre 2. Aqui, 3 elevado a meio. Então, o que você, quando você tem uma divisão, né? Isso aqui é como se fosse uma divisão, ou uma fração, como queira. Esse cara está elevado ao mesmo expoente, 3 está elevado a esse expoente, mesmo expoente. Então, isso, em propriedade de potência, é o mesmo que eu escrever 5/3 elevado a meio. Porque 5/3 elevado a meio, 5 elevado a meio, 3 elevado a meio. Então, nós estamos falando de radicais de mesmo índice. Então, isso, 5/3 elevado a meio, é exatamente, veja, 5/3 elevado a 1 sobre o índice 2. Então, escrever dessa forma ou escrever dessa forma aqui, tá? Não há nenhum problema. Escrever dessa forma ou escrever multiplicando 3 vezes 8, 24, raiz quinta de 24, tá ok. Cuidado com soma ou diferença. Nesse caso, nós não podemos adicionar, né, o radical, o radicando, nem subtrair radicando, tá? Porque isso não tem como você trabalhar com essa expressão, ok? Bom, o que a gente vai aqui colocar também, tá? Por exemplo, 5.
nós vamos buscar aqui uma outra questão que aparece, né, com radicais. Vamos pensar aqui, eu tenho 3, 4, eu tenho 2 e aqui 5. Vamos escrever isso, né, com o mesmo índice do radical. Quer dizer, existem 2 números que eu tenho, mas eu quero transformar esse radical e esse, né, com índices iguais. Então é uma questão interessante que pode ajudar lá na frente em expressões numéricas com radical. Então, por exemplo, o que a gente pode escrever aqui na forma de potência? 4 elevado a 1/3. Aqui, 5 elevado a meio. Ora, se eu quero, né, veja que o índice é o que está no denominador, né, 3 e 2. Se eu quero que tenha o mesmo índice, e vamos dizer até, de certa forma, que seja o menor índice, basta que eu faça, reduza ao mesmo denominador. Aqui é 2, aqui é 3, eu vou ter 2 vezes 1, 2 sextos, então nós formamos uma fração equivalente a 2 sextos, e a outra 3 sextos. Então essa fração é equivalente a essa é equivalente. Veja que os denominadores, eles são iguais. Então, esses denominadores serão exatamente os índices. Então, quando eu tenho 4 elevado a 1/3, eu posso escrever, no lugar de 1/3, 2 sextos. É a mesma coisa. 5, no lugar de meio, eu posso escrever 3 sextos. Veja que esse cara é raiz 4 ao quadrado, índice 6. O outro, raiz 5 ao cubo, índice 6. Então, nós conseguimos escrever, né, esse carinha com esse da mesma forma. Então, veja como é interessante, né? Só que essas questões a gente vai fazendo e vai trazendo, né, subsídios para vocês. Veja, se eu tivesse aqui um produto, né, você poderia dizer, pô, caramba, esses 2 índices, eles são diferentes, é um complicador, né? Eu não posso multiplicar 4 vezes 5, 20, aqui os índices são diferentes, não tem como resolver. Essa questão de eu multiplicar os radicais e deixar sobre o mesmo índice, não com o mesmo índice, só quando eles forem iguais. Mas veja que agora eu tenho isso aqui, ó, onde eu tenho o índice 6 e o índice 6. Então, esse produto já pode ser feito com o índice 6, onde eu tenho o produto 4 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Evidente que aí, isso aqui seria 16 vezes 125, né? 5 vezes 5, 25, não. Aqui eu teria raiz sexta de 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, tá certo, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 2, 10, 12. Então eu teria 16 vezes 125. Aí eu teria aqui uma raiz sexta de um resultado que é esse aqui. Então, isso, né, numa situação que eu tenho um produto de índices diferentes, eu posso também estar trabalhando com transformando o mesmo índice para chegar a um resultado, né, de um único radical, né. Isso é uma questão também interessante que nós estamos aí usando uma propriedade. É também fundamental, né, nós falamos um pouquinho sobre a questão da racionalização
de denominadores. Essa questão de quando você tem, por exemplo, 1 sobre raiz de 2, e hoje, né, você faz a racionalização, né, essa racionalização ela foi muito útil quando nós não tínhamos a máquina de calcular. Evidente que com o uso da máquina de calcular, isso não é tão necessário, né? Mas mesmo assim, né, se a gente pensar bem, né, é muito mais fácil você, por exemplo, fazer uma divisão quando você racionaliza, quando você coloca no denominador um racional, um número que não é irracional. Então, por exemplo, se você multiplicar por raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2, você vai ter em cima raiz de 2 vezes raiz de 2, e aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 é interessante, veja, raiz, o mesmo índice, e multiplica 2 vezes 2 dá 4. Então, como mostrei por propriedade, né? Raiz de 2 é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, qual é o número que é elevado ao quadrado dá 4? É o 2. Então, é muito mais fácil, por exemplo, raiz de 2 é 1,414, etc., dividir por 2, do que você pegar 1 e dividir por 1,414. Então, isso aqui é um número que tem infinitas decimais não periódicas, é um número irracional, raiz de 2 é racional. Evidente que eu estou colocando aqui a indicação. Mas a racionalização é exatamente você fazer com que aquele denominador que tinha o radical passa a ser um número racional, não mais irracional. Por isso, racionalização, tornar racional aquele denominador, né, que você tem aqui. Por exemplo, aqui isso aqui é irracional, você escreveu a mesma representação, só que agora no denominador um número racional. Então, quando você tem sempre, por exemplo, você tem aqui 4 raiz cúbica de 2. Evidente, para você tornar isso racional, né, você pode estar pensando assim, olha, 4 elevado, 4 sobre 2, olha aqui a história da fração, 1/3. Ora, o que eu preciso, né, aqui, né, para que eu consiga fazer com que esse número aqui, porque 2 elevado a 1/3 é raiz cúbica de 2 é racional, é irracional. Então eu preciso que isso aqui seja racional. Então observe, se eu pegar esse cara e elevar a 3, observa embaixo, tá? 2, 1/3 vezes 3 dá em cima também. Se eu levar a 3 em cima, eu tenho que levar a 3 para não alterar. Mas por que eu elevei a 3? Para que embaixo, né, eu tenha o produto de 1/3 vezes 3, que dá exatamente 4/3 sobre 2. Então, 4 vezes 4, 16, né, sobre 2 dá 32. Então veja que quando eu tenho uma questão dessa e quero tirar, né, o irracional, quer dizer, quero eliminar o irracional fazendo o racional, eu preciso aqui de alguns argumentos para que, nesse caso aqui, eu consiga escrever embaixo um número racional. Então, veja, eu tinha 2 elevado a 1/3. Então, se eu elevar a 3, eu tenho 3 sobre 3. Não, 3 dividido por 3, que dá o 2. É evidente que, num caso de uma fração, de uma divisão, eu tenho que
a operação que eu estou fazendo aqui, eu tenho que fazer lá em cima, no denominador, no numerador. Então, como ele veio a 3, ele leva a 3. Então, 4 ao cubo sobre 2. E aí, 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, dividido por 2 dá 32. Então, veja que é uma situação, né, de um número estranhíssimo, né, porque se eu pegar 4 e dividir por raiz cúbica de 2, né, isso vai dar exatamente o número 32. Então é uma questão, né, interessante, que muitas vezes a gente pensa aqui num número com vírgula, etc., né, um racional decimal. Aqui não, precisa que deu um número natural, 32. Né. Por exemplo, eu tenho o 6, né, e raiz quinta de 4. Então, da mesma forma, 6, vamos pensar aqui, ó, 4 elevado a 1/5. Então, para que isso aqui, né, fique inteiro, eu vou elevar a 5, porque 5 vezes 1/5 dá 4, né? E aqui eu também elevo a 5. Então eu teria 6 elevado a quinta, e aqui, ó, 4, veja, 5 vezes 1, 5, sobre 5 dá 1, então dá 4. Então eu teria uma situação dessa, né, 6 elevado a quinta sobre 4. Então, veja questões, né, que vai nos facilitar, né, quando você tem, muitas vezes, um radical no denominador. Uma outra questão, por exemplo, é quando você tem, né, aqui embaixo, uma adição, né, uma subtração de um binômio, onde aqui poderia ser um radical também, não há nenhum problema. Então, nesse caso, nós vamos usar o produto notável sempre colocando, né, esse sinal aqui, o simétrico. Isso aqui é mais, aqui é menos, isso aqui é menos, aqui é mais. Por que isso? Evidente que aqui eu preciso multiplicar pelo mesmo valor. Porque isso aqui tem a cara de A menos B, multiplicado por A mais B, que você sabe que é A2 menos B2. Então, em cima, 2, que multiplica 2 mais raiz de 2, e embaixo, o quadrado do primeiro, 4, menos o quadrado do segundo. Quer dizer, olha, você sabe que raiz de 2 vezes a raiz de 2, veja, mesmo índice, raiz do produto, 4, raiz quadrada de 4, é 2. Então, quando você bota raiz de 2 aqui ao quadrado, aqui era 2 ao quadrado, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, menos raiz de 2 ao quadrado. Então você tem, vamos colocar aqui, 2 mais raiz de 2, e aqui você tem 4 menos raiz de 2 ao quadrado é 2. Veja que 4 menos o 2 dá 2. Veja que esse 2 multiplicado, isso aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2, e fica 2 mais raiz de 2. Então, é interessante, né, que você, por exemplo, você tenha veja que você tem uma divisão, olha aqui, ó, 2 sobre 2 menos raiz de 2, e você, né, se você fosse dividir, pegar o 2 menos raiz de 2, 1,41, etc, etc, dividir, veja que é muito mais fácil você pegar o 2 e somar com raiz de 2, onde esse raiz de 2 é racional 1,414, etc. Então, com valor aproximado, né, por exemplo, vamos pensar aqui numa aproximação, 2 mais 1, 3,414, etc. Então, ficou muito mais fácil de eu resolver do que eu pegar o 2 e dividir por esse resultado.
Então, problemas de racionalização, tá? Vai nos ajudar muito nas nossas questões, né, aí de radicais, certo? Então, veja, eu vou apenas pegar aqui umas questõezinhas aqui, para que a gente possa estar pegando aqui um livro do 9º ano, tá? E eu estou aqui, vamos pegar aqui a página 43, tá? Deixa eu só abrir aqui o dia 43, tá? Propriedades de radicais. Eu estou aqui colocando, para que vocês percebam aqui alguns exemplos. Então, eu estou aqui, para que vocês tenham ideia, tá vendo? Eu estou aqui com o livro, o livro é esse aqui, ó. Matemática na medida certa, Marília Centurion, tá? Um livro do 9º ano. E aqui, nessa questão, por exemplo, olha só, efetue sabendo que os resultados são números naturais, né? Veja só, aqui. Então eu tenho, né, o raiz, por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 8. Evidente que raiz de 2 é racional, né? Eu teria que saber qual é esse valor, né? Que não é fácil, que isso aqui não existe um número inteiro, não é um número inteiro, é um número irracional. Tem um número decimal, que não é uma dízima periódica, tem infinitas decimais. Mas veja, se eu fizer isso aqui, ó, raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 ao cubo, né, eu tenho o mesmo índice. Olha, aqui é 2, aqui é 2. Então, o radical... Por quê? Por que que isso aqui acontece? Porque eu volto a dizer, olha só, passe isso para potência 2 elevado a meio. Vezes, passe isso aqui para a potência 2 elevado a 3 meios. Aqui entende-se que é 2 e 2, então 3 meios. Veja, quando eu tenho aí uma propriedade de potência interessante, olha, eu tenho 2 elevado a meio, 2 elevado a 3 meios. Tá? Lembra de uma situação dessa aqui, ó, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, aqui sem justificativa, eu estou colocando a propriedade de potência, ó, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, você repete a base e soma os expoentes. Então, você tem 2 elevado a quinta. Veja que aqui as bases também são iguais. Então, repito a base e somo os expoentes. Meio mais 3 meios. Então, você vai ter o quê? Você vai ter 2, né? Aqui você tem denominador 2, 3 mais 1, 4. 4 sobre 2, 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, veja como é interessante, né? Onde o raiz de 2 multiplicado por raiz de 8, se você fosse fazer isso, colocando aqui irracionais, que são infinitas decimais, né? Só que é impossível você colocar essas infinitas decimais. Então, se você aproximar raiz de 2, né, com 3 ou 4 decimais, raiz de 8 com 3 ou 4 decimais, na realidade você vai encontrar um número 3, etc., 9, etc., próximo de 4. Então é muito interessante, né, isso pode levar ao erro. Evidente que se você conseguir escrever com infinitas decimais, você chega a 4. Né? Isso é um pouco complexo para uma criança às vezes do 9º ano. Mas é importante dizer que com infinitas decimais, né, esse racional, com infinitas decimais, quando você multiplica, né, ele vai dar exatamente 4.
embora seja um número com vírgula, mas com infinitas decimais. É impossível fazer um produto de um número com infinitas decimais. Então, é evidente que esse procedimento, né, matemático nos dá a certeza do resultado ser 4. Né? E aí eu posso ter uma questão, outra questão que ele coloca aqui, também, só para que vocês percebam, olha só, raiz quarta de 2, multiplicado por raiz quarta de 8. Então, isso aqui também é um irracional, isso aqui é um irracional. Então, usando, é sempre bom trabalhar com potência. Então, veja, 2 elevado a 1/4, que multiplica 8 elevado a 1/4. Mas aqui você não tem produtos de potência de mesma base, tá? Não está escrito. Mas olha o que você pode fazer. 2 elevado a 1/4 vezes o 8 é 2 ao cubo, porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, elevado a 1/4. E aí você tem 2 elevado a 1/4 vezes, aqui, por propriedade, você tem 2 elevado a, multiplicando expoente, 3/4. Veja, repito a base e somo os expoentes. Ora, isso aqui é denominador 4, 3 mais 1, 4. 4 sobre 4, 1. Então, deu 2. Então, olha que interessante. Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 8 é igual a 2. Quer dizer, se você fosse fazer isso aqui com produtos de 2 irracionais, além de você ter que conhecer esse valor, que não é tão simples fazer o produto, você teria muita dificuldade em encontrar esse número. Então veja, né, por propriedades, como é que você facilita nas questões, problemas com radical. Né? Vamos olhar aqui uma outra questão, né, que acabou eu não trabalhando com ela, né, em propriedades, tá? Mas eu vou. É interessante aqui, quando vocês forem mostrar as propriedades, aquilo que eu já falei anteriormente, você possa estar falando sobre ela. Acabou passando um pouquinho despercebido. Então eu vou colocar assim, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Aqui eu só queria, embora a gente saiba que a raiz quadrada de 64 é 8, tá? Mas eu poderia até colocar outro número, mas eu vou fazer assim, olha só. Como é que você pode estar trabalhando, isso aqui é raiz quadrada, com radical de radical? Então você vai botar assim, raiz cúbica, esse radical que vai botar em forma de potência. Então olha só, 64 elevado a meio, né? Porque você tem 64, 1 sobre 2. Agora você tem a raiz cúbica de um número que está em potência, então você vai botar assim, 64 elevado, veja que aqui é o numerador, então fica aqui em cima, e aqui é o índice, 3. Então você vai ter 64 meio vezes o inverso de 3, que é 1/3. Então você vai ter 64, 1/6, que é 1 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Esse cara aqui, você volta a escrever como radical. Raiz 64 elevado a 1, aqui, sexto. Ora, então, veja, aqui eu podia botar raiz quadrada de 64 dá 8. Então, isso aqui é raiz cúbica de 8.
né? Poderia, mas eu estou fazendo um trabalho porque de repente isso aqui não era um radical, poderia não ser um radical, uma radiciação que desse um número inteiro, raiz quadrada de 64 dá 8, por exemplo, se aqui fosse 65, né, sei lá, outro número, 63, você não teria aqui um valor, você teria que deixar indicado. Então, por isso que eu fui trabalhando assim. Agora, é interessante aqui mostrar para vocês, como é que eu vou achar quando você tem esse número e você tem um pouquinho de dificuldade. Então, é interessante que você ache a fatoração em números primos do 64. Então, veja, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, o 2, 1. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64. Então, você tem 2 elevado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 elevado a 6. Então, quando eu vou escrever aqui raiz sexta de 64, 64 eu vou botar 2 elevado a sexta. 2, troquei o 64 por 2 elevado a sexta, fatoração. Como é que eu escrevo isso aqui? 2 elevado a 6 dividido, esse 6 é esse aqui, ó, dividido pelo índice. 6 dividido por 6 dá 2. Então, veja que isso aqui deu 2. E é verdade, a raiz cúbica de 8, você sabe que é 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, aqui, né, a gente faz para o processo, porque a gente sabe que a raiz quadrada de 64 é 8, a raiz cúbica de 8 é 2. Mas eu mostrei dessa forma para que você veja. Por exemplo, eu posso ter, vou botar aqui, inventar uma aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso ter raiz quinta da raiz quadrada de 2. Então, veja, não tem como. Aqui eu vou ter que fazer exatamente aquilo. Raiz quinta, 2, aqui, ó, 1 sobre 2. E aí eu vou fazer como? Eu vou fazer 2 elevado, esse cara aqui no numerador, e esse cara aqui, que é igual 2 meio vezes 1 quinto, inverso de 5. 2, 1 décimo. Então, isso aqui é raiz, aqui é 2 elevado a 1, então raiz décima de 2, porque 2 elevado a 1 décimo, olha, 2 elevado a 1 décimo. Esse cara aqui é o índice, né? E o 1 é o expoente de 2. Então, né, você tem raiz quinta da raiz quadrada de 2 é raiz décima de 2. Então, é interessante, né, que você passe para os seus alunos, né, essas propriedades usando potência. Né? Então, é muito interessante. Ok? Então, gente, está aí, né, para que vocês possam ter, né, esses pequenos conceitos que a gente fez aqui sem muita preparação para a aula de radicais e suas propriedades.